Olá, amigos. Já estamos de volta com o seu Ponto a Ponto. O debate, a opinião, a conversa franca em torno de um tema, aqui de interesse de toda a população do Amazonas, direto de Manaus pela Network Group. E claro, nós sempre trazemos um assunto que está ali em voga, que muita gente está comentando, discutindo e que também faz parte do cotidiano amazonense, especificamente do Manauara. Vamos falar de igarapés, vamos falar de preservação ambiental, sustentabilidade, e tudo isso não é discurso apenas de quem atua na área ambientalista, mas também de quem sobrevive, seja trabalhando ou empreendendo. Nós convidamos um empresário da bacia do Tarumã Sul, que vive um dilema, a retirada dos flutuantes daquela região. O que está em torno disso? Quem está poluindo aquele importante braço do Rio Negro? E é claro, nós vamos também, além de debater, conversar, conhecer um pouco da realidade das pessoas que ali vivem. E nós convidamos o empresário Diogo de Vasconcelos, proprietário do Abaré, o flutuante Abaré Sup, melhor dizendo, que tem uma estrutura fantástica ali no Tarumã, que já atua há mais de 10 anos, e que é ponto obrigatório de quem visita Manaus, ou até mesmo do turismo doméstico, aquele que mora na capital e queira, claro, sentir a brisa e conhecer um pouco da nossa região, dos arredores aqui de Manaus. Seja bem-vindo, Diogo de Vasconcelos. Muito obrigado, Jackson. É um grande prazer estar aqui no Ponto a Ponto, que tem uma audiência muito seletiva e sempre está disposta a debater e aprofundar os temas da cidade. Muito obrigado. Vão participar também desse Ponto a Ponto o jornalista da Jovem Pan News Manaus, Eric Ortepe. Tudo bem, Eric? Tudo bem, Jackson. Muito boa tarde. Obrigado pelo convite. É uma honra participar desse bate-papo tão importante para a nossa região. Muito obrigado, Eric. Participa também conosco o cientista político Ney Fábio, apresentador, colunista e que está sempre no meio do debate da cidade de Manaus, do Amazonas e também do Brasil. Ney Fábio, seja bem-vindo. Muito obrigado, Jackson. Para mim é sempre uma honra estar aqui, presente na bancada, podendo debater assuntos importantes para a nossa cidade de Manaus. Muito bem. Eu começo fazendo uma pergunta ao Diogo de Vasconcelos, que é o nosso convidado. Você está há mais de 10 anos no Tarumã Sul. O Abaré, sua empresa, é uma das mais visitadas daquela região. Essa discussão, esse debate em torno dos flutuantes que proliferaram ali, inclusive, melhor falando, já dura mais de 20 anos, se não me falha a memória. Durante esse tempo todo, o que você tem visto e qual a necessidade disso acontecer para a preservação do Tarumã Sul? Porque a gente já conhece um pouco do seu trabalho ali e você atua de forma totalmente legalizada. Diogo. Jackson, Manaus nasceu e se desenvolveu dentro da presença dos rios. Os igarapés, por muito tempo, eles foram o principal meio de transporte, vamos dizer assim, de ligação da cidade. Com a cidade crescendo, a fronteira da cidade foi se desenvolvendo. Infelizmente, Manaus não tem um histórico muito bom do trato com os igarapés que cruzam seu território. No caso do Tarumã, mais especificamente sobre esse processo tem uma série de, no mínimo, situações questionáveis. A primeira delas é que o processo original, que é, salvo engano, de 2001 ou 2002, ele referia-se a flutuantes que estavam localizados na orla de Manaus, na orla do Rio Negro. Não tinha nada a ver com Tarumã. Esse processo subiu para o tribunal, desceu, foi para o STF, STJ. Quando ele voltou na parte da execução da sentença final, que era para a retirada dos flutuantes da orla de Manaus, digo assim de passagem, já não existiam mais, o juiz decretou na sentença dele que aquela sentença se estendia à margem direita do Tarumã. Isso pegou todo mundo de surpresa, porque em nenhum momento nós fomos parte do processo. Nós nunca fomos citados, nós nunca nos defendemos no processo. No caso do flutuante Abaré, a gente abriu o flutuante Abaré em 2014, naquela esteira ainda da Copa do Mundo, do desenvolvimento do turismo local. E verdade seja dita,
o fenômeno do flutuante, ele acontece em Manaus há muitos anos. Aqui tem empreendimentos deve ter mais de 35, 40 anos, o Peixe-Boi, por exemplo, É. a Tia Doró, Doró, o Sombra da Lua, são flutuantes extremamente tradicionais. O Abaré, na verdade, ele veio atuar vamos dizer assim, num segmento que não existia. O rio sempre foi acessado pelas pessoas mais ricas e sempre foi acessado pelas pessoas mais pobres. A classe média e os turistas não tinham acesso. E a gente acabou fazendo parte desse movimento. E desde 2017, na época, a professora Terezinha Ruiz, deputada estadual, ela levantou esse debate na Assembleia Legislativa do risco que se corria da proliferação descontrolada de estruturas flutuantes ali na bacia do Tarumã. Infelizmente, essa proliferação aconteceu de uma maneira muito acelerada, principalmente no período da pandemia, que, pensando na ótica do isolamento social, flutuante era bem interessante, proliferou-se de uma maneira descontrolada, e aí acontece que começou a discutir-se que os flutuantes estavam poluindo o rio Tarumã. Certo. E aí a gente tem que fazer qualquer problema complexo, né, Jackson, ele tem várias camadas. E nessa camada da poluição, é uma falácia dizer que os flutuantes são os poluidores do Tarumã, principalmente pela questão da quantidade. Por mais que tenham hoje mais de 1.000 estruturas, não é capaz de contaminar de maneira decisiva aquele corpo hídrico. O que acontece, o grande vilão do Tarumã são os 13 igarapés que lá desaguam. Então você tem uma rede de igarapés que desaguam no Tarumã e a maioria deles é poluída. Mesmo retirando os igarapés, vai continuar sendo. Mesmo tirando os flutuantes, a poluição. Perdão, os flutuantes. A poluição não vai mudar em nada. Porque, e digo mais, a maioria dos flutuantes hoje, ele possui sistema de tratamento de esgoto. Exatamente. Então, o que a gente está discutindo aqui é como fazer a gestão de um corpo hídrico, que é extremamente importante. Nenhuma capital do Brasil tem um rio secundário que serve de um balneário da qualidade que tem o Tarumã. Então você não tem nenhuma outra capital. Então é uma oportunidade que a cidade e o estado têm de desenvolver turismo ambiental e, mais do que tudo, discutir a gestão dos recursos hídricos. Então esse processo, ele pegou a gente de surpresa, e aí, num determinado momento, a prefeitura ela foi determinada pelo Tribunal Superior para fazer parte da execução, e todos os flutuantes foram cadastrados. Eu, por exemplo, sou morador também. E além do Abaré. Então, o que acontece? Nós fomos classificados por tipos. Então, tem os flutuantes moradia, tem as garagens náuticas, tem os pontões de gasolina, tem escola, tem uma série de estruturas que servem para vários fins. E também tem o fenômeno do flutuante que é usado para aluguel. Acontece que esses flutuantes que são usados para aluguel, eles não tinham uma lei que permitisse que eles fossem regularizados. Então, apontar o dedo para esses flutuantes como causador de poluição e como não querem se regularizar também não está correto. Acontece que não existe uma lei que deveria ter sido feita na Assembleia Legislativa, sancionada pelo governador, que estabelecesse parâmetros para a legalização desses flutuantes. No caso do restaurante e no caso do hotel, já existia essa previsão, tanto que os órgãos ambientais, no caso o IPAAM, licenciou a gente de maneira regular. Muito bem. A grande dificuldade para a gente é que nesse momento do processo estão colocando os flutuantes como se fosse uma única coisa. Nivelando tudo. Nivelando tudo por baixo. Por baixo. Por baixo. Entendi. Então, a grande questão é o quê? A necessidade de se fazer a gestão hídrica desse corpo, até como para servir de exemplo para o Puraquequara, para o município de Anamã, outro município de Manacapuru, que o fenômeno do flutuante existe. Exato. E nada mais amazônico do que passar um final de tarde num flutuante na beira do rio. Muito bom. Então a gente tem que ter a consciência da necessidade da gestão disso e dos impactos que vão ocorrer. O que a gente acredita é o quê? Que precisa ser feito não só a questão dos flutuantes e estender essa discussão para a questão do saneamento básico, que no final das contas é o cerne da questão de tudo que a gente está falando. Eric Orteipe. Diogo, você pontuou muito bem essa questão da valorização que os flutuantes acabam realizando da nossa região, né? As belezas da nossa região. O estado enfrentou uma seca severa em 2023 e 2024. Como você, proprietário e morador da região, lidou com essa situação?
Olha, foi um apocalipse. Nós vivemos aquele período inédito em 2023. Ninguém estava preparado para isso. Existiam boletins que indicavam que ia ter uma seca severa, mas como foi inédita, não existia parâmetros. Então, ninguém nunca tinha vivido aquilo, não só no Manaus, mas em todo o Amazonas. Foram mais de 1,5 milhão de pessoas afetadas diretamente por esse fenômeno, que se repetiu em 2024. Então, na verdade, para a gente estava vindo de uma recuperação de uma pandemia, na qual a gente foi muito perseguido, porque nós somos um restaurante. Quando os restaurantes voltaram na pandemia, eles não permitiram que a gente voltasse, apesar que a gente oferecia a melhor condição do uso saudável de um espaço público. Isolamento, distanciamento, incidência de luz solar, uma série de situações. Então a gente estava se recuperando de uma pandemia, a seca bateu na gente de uma maneira muito severa. Para a gente foi muito mais grave. Claro que a pandemia teve a questão das mortes, todas essas perdas, mas do ponto de vista econômico, psicológico, as secas foram devastadoras. Como a gente sobreviveu? Cortando da própria carne. Meu Deus. Infelizmente, a gente não teve apoio, a gente não foi assistido de nenhuma maneira. Pois é. A gente entende que os fenômenos climáticos extremos, a ciência indica que cada vez serão mais frequentes. E aí as sociedades vão ter que responder a esses fenômenos. E no caso do Brasil, no caso do Amazonas, a gente respondeu da pior maneira possível, que foi deixando cada um a própria sorte. Então, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo a gente está com uma esperança muito grande que em 2025 as coisas vão ser de um ritmo normal. E eu acho que essa também é um paralelo à questão amazônica. A Amazônia tem isso. É a seca, é a cheia, é o calor, é a chuva. Então, vários ciclos, né? Vários ciclos, e a gente tem que aprender com todos eles e, no caso das instituições públicas, cobrar cada vez mais que elas atuem para que a gente transforme o Amazonas num polo turístico, num polo turístico nacional, mundial. Consolidado até. Consolidado. A gente já recebe o turista, os órgãos tentam buscar, os empresários tentam buscar, mas a gente precisa ter esse espírito de que talvez a maior e grande alternativa da Zona Franca de Manaus seja o turismo sustentável, não só em Manaus, mas em todo o estado do Amazonas. Agora tem um detalhe importante em tudo isso. Nós temos essa matéria-prima natural, esse cenário que o Amazonas proporciona. Em tempo de COP30, nada mais do que inserir como uma grande vitrine para o mundo. Ney Fábio, cientista político, é possível? É importante também que o poder público participe junto com aqueles que ali desenvolvem seus negócios. É verdade, Jackson. E pegando 2 pontos aqui do que o Diogo falou, é que os igarapés desaguam, né, no Tarumã, e aí vem a importância de você fazer um trabalho na cidade dos igarapés, nessa parte fluvial, né, a limpeza, a coleta, fazer campanhas para evitar que a população jogue os lixos lá, condomínios que se preocupem com o sistema de tratamento de efluentes, para que, né, enfim, para que o igarapé chegue até o Tarumã menos poluído possível, né, porque aí sim você consegue ver e detectar se de fato os flutuantes estão atuando como o principal causador da poluição, que é o que a gente vê que não é o que acontece, mas acaba pegando, né, toda essa forma, porque todos os igarapés acabam desaguando no Tarumã. Os flutuantes acabam sendo a parte mais visível do problema. Exatamente, né? Você acaba tendo essa notoriedade porque tudo deságua lá. Esse é um dos pontos, e o outro ponto é que precisa de políticas públicas no local, no próprio Tarumã, né? Eu tive a oportunidade de estar lá, né, as 2 semanas atrás, Jackson, e a gente pôde perceber que não tem coleta de lixo nos ramais que chegam até lá na via terrestre, que dá acesso já tem a dificuldade das vias, as ruas estão totalmente detonadas. E aí já tem a dificuldade da coleta de lixo nesse local. Tem a situação da coleta dentro dos rios também, que não chega em todas as partes para fazer essa coleta. E aí agrava ainda mais. Então, são exercícios que precisam ser feitos pela Prefeitura de Manaus, que precisam acontecer. Nós temos que ter um olhar do Tarumã, que ali sim é um ponto turístico,
pode ser usado como um local principal, um dos locais principais, claro, da cidade de Manaus, para vender o turismo na cidade de Manaus. Muitas vezes o turista vem até Manaus, entra num barco e vai para um interior para conhecer os índios no local e não fica essa parte econômica, Jackson, não fica na cidade de Manaus e a gente poderia explorar de forma mais inteligente, né? O próprio Tarumã, ver o pôr do sol, né? Tem o Melhorar a balneário em si. acessibilidade Sim, também, claro. né? Fazer campanhas para que as pessoas... Fomentar. Exatamente, Fomentar ali exatamente. um comércio de artesanato. Exatamente, Hã? uma feirinha, claro, dentro Com dos estrutura, procedimentos, com exatamente, estrutura. e dentro dos procedimentos legais, para que ninguém, né, venha degradar o ambiente, É seja verdade. tudo regular, né, e para fazer com que aquilo ali seja já é um ponto turístico, né, mas Uhum. que ganhe uma potência ainda mais para que essa parte econômica fique lá. Assim como o Diogo, eu tenho certeza que tem outros empresários que também Certo. têm seus flutuantes, tem os moradores que também atuam por lá, que moram Trabalham lá, que trabalham no lá. trade, né? Exatamente. Então, Eu acho interessante quanto mais isso. fomentar É. e tiver políticas públicas para que isso aconteça, é lógico, é muito melhor. Mas o mais importante, Jackson, no meu ponto de vista, é fazer um trabalho na cidade sobre os igarapés, né? Nós vemos aí quando nós estávamos na época de chuva, igarapés totalmente assoreados, né? Alagando tudo, né? E isso vai desaguar tudo no E o Tarumã, lixo à tona, lixo, né? À a gente tona. vê sofá À andando tona. aí É. nos igarapés, e infelizmente isso vai desaguar tudo no Tarumã. E Muito aí os bem. flutuantes acabam levando essa culpa, né? Eu É. acho que se a gente tiver uma política pública dentro da cidade de Manaus, nos igarapés, fazendo campanha de conscientização, a gente já consegue ter o impacto dentro do Tarumã. Eric Orteip. Exatamente isso, concordo plenamente aqui com os nossos colegas. Acredito eu, morador da região, um bom manauara, que visita esses flutuantes, gosta de ser com a minha família para os fins de semana. Tomar cuidado, ter cuidado com o que é nosso. Acredito que é necessário sim um trabalho de conscientização da população. E como bem pontuado no início da nossa conversa, a grande questão colocada aqui é a deságua dos igarapés, dos diversos igarapés que cortam a nossa cidade. Eu queria entender um pouquinho do Diogo, que também é ambientalista dessa área. Como é que você avalia? Existe uma solução viável para isso? Uma solução que possa beneficiar não só a limpeza segura de um igarapé, mas também que possa beneficiar a limpeza da região onde se encontram os flutuantes? O igarapé, o rio, os corpos hídricos, eles são vivos. E o que acontece? O que se mata ele, na verdade, é o que? Normalmente é esgoto. Resíduos humanos ou industriais que são jogados naquele corpo hídrico, que você diminui a quantidade de oxigênio dele a ponto de que a vida fique incapaz de ficar ali. Só fica micro-organismos nocivos aos seres humanos. Então, a questão dos igarapés é uma questão histórica. Então, assim, Manaus cresceu nos últimos 50 anos de maneira completamente desordenada. Então, todo mundo sabe que aqui boa parte da população reside em áreas que foram invasões um dia. E isso causa uma série de dificuldades do ponto de vista da administração de uma cidade desse tamanho. Só que o que acontece? A gente culpar a prefeitura que está no cargo agora, já está no segundo mandato, também não é o mais correto. Porque, Na verdade, não é justo, né? não é Diogo? justo, não é justo, porque você tem um déficit histórico que cada um tem que fazer a sua parte. E a gente tem uma dificuldade que foi implantada, que acabou sendo uma dificuldade extra, que foi o processo de privatização da Águas do Amazonas, que hoje é Águas do Amazonas. Do meu ponto de vista, eu sou sempre favorável à empresa privada, só que o que acontece? No caso de um serviço público essencial que só tem um monopólio, você transformou um monopólio público com todas as suas Privado, dificuldades em privado. E o privado, a empresa tem que gerar lucro, e esse lucro muitas vezes não está no investimento, entre lucro e prejuízo, está exatamente o ponto, a margem, a tabela do investimento, que muitas vezes ele tem um déficit muito grande. Então, os igarapés, eu já ouvi falar a expressão Manaus a Veneza brasileira. Manaus a Paris dos Trópicos. Então, imagine se a gente tivesse, e a gente aí tem que botar o dedinho um pouquinho mais fundo na ferida. A gente tem os igarapés ocupados de maneira irregular. E aí essas pessoas são pessoas vulneráveis. Então, mas muitas vezes o poder público, através, por exemplo, o Prosamin era um projeto nessa direção, que era o quê? Tirar as pessoas dos igarapés e dar uma moradia digna para ela. Então, o problema dos igarapés
se você resolver o problema dos igarapés, você pode resolver o problema do saneamento básico, o problema de parte da habitação, que é um déficit habitacional histórico. Então, se a sociedade promove saúde, né? já existem estudos indicando que cada real que você investe no saneamento, você economiza de 8 a 10 no tratamento de saúde, desafogando as UBSs para doenças mais graves ou mais especializadas. Então a gente está falando de uma coisa do bem-estar da população. E, infelizmente, o modelo de ocupação do território de Manaus é o quê? Invadir a área, puxar um gato de luz, Depois legalizar, né? lutar para ter o asfalto e um pico de água, lá um ponto de água, e ninguém fala de esgoto. Aí falavam para mim assim, mas é porque os políticos da época falavam que rede de esgoto não dá voto. Eu não acredito nisso. Eu acredito que há um déficit histórico e a gente tem que correr atrás. Jackson, eu acho que eu não sou um militante da causa ambiental, um eco-louco, eco-chato. Eu, na verdade, creio que a discussão do ambiente, da questão ambiental, ela tem que estar na vida de todas as pessoas. Porque quando o rio chega numa seca severa daquele, Manaus ficou à beira de um colapso de abastecimento. Colapso, eu vi. Um colapso de abastecimento. A saca de cimento, que hoje você paga 38, 40 reais, ela chegou a 120. Na época, 120 porque não tinha reais. como. Não A tinha navegabilidade como. ficou comprometida. Ficou comprometido. E isso é porque a gente ainda teve empresas privadas, no caso do Porto Chibatão e os superterminais, Fizeram uma plataforma que flutuante. levaram esse ponto para Itacoatiara. Lá no Tabocal. Senão, a gente teria ficado completamente isolado. Isolado. E aí a gente levanta, olha, mais uma vez a gente trazendo o tema da ambiental, que é a BR-319. Então, tudo está interligado e esse amálgama dessas discussões é a questão ambiental. E Manaus perde de não ser a capital verde do país. Por conta de vontade política também. Manaus é uma das cidades menos arborizadas do país. Manaus é uma cidade que optou por não ter calçadas, porque... Então a gente está falando de uma coisa só, que é a melhoria da vida das pessoas através de obras públicas. Eu fiz uma reportagem, não muito tempo, participei de um debate dentro dessa questão de meio ambiente. A capital brasileira mais arborizada é João Pessoa, na Paraíba. Eu fiquei surpreso. Eu achava que era Goiânia. Não, eu também. E na verdade, João Pessoa está uma das melhores cidades hoje para se morar. E eu achava que fosse Curitiba, né? Curitiba tem aqueles fenômenos de urbanismo, etc. Fenômeno não, investimento. Agora, o Diogo, você como um empresário da área, experiente, você teme que um dia o Tarumã torne-se uma ponte da Bolívia, por exemplo? Jackson, eu tenho certeza que se nada for feito e o ritmo de degradação, por conta de tudo isso que a gente está conversando, não for parado... A velocidade que a coisa está acontecendo é uma também, progressão geométrica. E a gente tem uma outra questão que é muito grave, que tem que ser discutida. Existe um projeto, eu não sei em que ponto está esse projeto, da ampliação ou a transferência do aterro sanitário, do lixão de Manaus, que ainda não é um aterro sanitário, para a área da nascente do Tarumã. Não é possível. Infelizmente, não é possível. É uma verdade. E você tem uma série... Imagina você colocar no principal corpo hídrico da cidade, tirando o Rio Negro, um lixão para contaminação de chorume, ali é uma área... Comprometimento do lençol freático. E a gente ainda tem um risco paralelo, que é o quê? O Tarumã, ele fica na rota comercial do aeroporto Eduardo Gomes. Urubu. As aves são, no Brasil, o principal causa de acidentes... Está prosperando isso, essa possibilidade? Olha, Jacques, até onde eu sei, o projeto estava caminhando e estava existindo pressões de todos os lados para que isso fosse revisto e trabalhado em outro local. Na verdade, na Câmara Municipal, Jackson, se eu não me engano, outubro do ano passado foi levantada essa questão no plenário e chegou a discussão de que estava querendo colocar o lixão, o aterro, né? Fazer o aterro próximo à Cachoeira do Leão, né? E aí houve um debate, alguns vereadores se posicionaram contra, né? Acabou que estacionou por enquanto para procurar um outro local e aí não retornou o assunto. Não foi arquivado. Não foi arquivado. Ele pausou, ele possivelmente volta porque existe um prazo que a prefeitura precisa cumprir para depois executar. A verdade é que, atualmente,
como o Diogo falou, o lixão, que não é um aterro sanitário, ele já está no ponto de sair, ele não pode mais ficar naquele local. E é isso que foi a discussão, né? Que aí estavam querendo fazer na Cachoeira do Leão. E aí comprometeria outros igarapés, o início também do igarapé da Cachoeira do Leão, que ia também desaguar, né? Então seria mais um igarapé que seria contaminado, assim como a Ponte da Bolívia, que foi por alguns anos, na década de 70 e 80, balneário, teve muitas pessoas que frequentavam Uma ali. história de balneários que se acabaram por causa da Exatamente, o poluição. Parque 10, o Igarapé 10, também tá. Cachoeira do Cachoeira do Tarumã. Também que virou, né? Acabou. Na verdade, acabou. praticamente. Né? Assim como a Ponte da Bolívia também. E aí, tirar ele de lá tem sido essa dificuldade, porque vai colocar onde? Né? Tem a preocupação ambiental, tem o leito dos rios, igarapés, colocar na nascente do Tarumã. A área de pousos e decolagens Aí tem do os aeroporto. urubus também, É. que podem causar sérios complicada a problemas situação, então. próximo ali ao aeroporto, É né? complicado. Na aterrissagem de aeronaves, enfim. A questão ambiental, a gestão ambiental de uma cidade do tamanho de Manaus é um grande desafio. Então é um grande desafio, tanto do poder público quanto da questão da população. Porque, por exemplo, essa questão do lixo nos igarapés. Parte desse lixo é jogada pela própria população, mas parte dele também é proveniente de uma coleta ineficiente. Exatamente. Então as pessoas, então isso foi uma coisa, Jacques, quando eu fui morar no Flutuante, eu tive dois grandes impactos no primeiro momento. Era o lixo, porque eu tinha que levar o lixo muito longe, e eu estava acostumado de morar numa casa na cidade, que eu botava o lixo na cestinha, lá o caminhão levava, era mágica. Só colocar lá e pronto. E a segunda, valorizar a questão da água potável. A gente, por muitos anos, viveu da água do próprio rio. Você escovar dente com a água do rio não é das melhores circunstâncias. Então, as pessoas elas pararam de dar importância a essa questão da água, da questão do resíduo. As pessoas precisam se responsabilizar. Cada uma, né? A questão, imagina se cada pessoa jogar um papelzinho no chão na cidade de Manaus. Tem umas que jogam vários, né? Mas seriam 2.200.000 papeizinhos para serem coletados. Então, assim, a questão ambiental, ela passa por vários níveis. O nível educacional, que a gente tem que educar as crianças, educar quem não passou por esse processo. Mas ela também tem um lado da punição. A partir do momento que você reincide, você está fazendo um processo que não pode despejar esgoto irregular no igarapé. Você vai lá, notifica, tenta educar. A partir do momento que não o Estado, o município, a União, tem que usar o peso da lei para se isso resolver. Só que a gente tem um dilema, que é o dilema, como você vai fazer medidas impopulares E fiscalizar, né? e fiscalizar. Mas imagina se a gente hoje, algum prefeito, seja ele de que vertente, de que cor for, ele viesse com um projeto de tirar todas as pessoas, mas dar moradia digna. Provavelmente seria na Zona Norte ou na Zona Leste. Muitos teriam que sair dos bairros onde estão. Toda a sua vida, Toda a sua vida ali. constituída. Não vai. Qual é a Se chance? for, volta. Qual é a chance de numa democracia isso acontecer? Porque a gente precisa dos votos. É verdade. E a gente precisa, na verdade, é que as pessoas, além do votar, elas se conscientizam do papel que elas exercem. E isso é Exatamente. dificuldade. Nos responsabilizar pelos nossos atos, além de ser uma questão necessária, ela tem ônus também, não é só bônus. Mas a gente vive um desafio e a gente está numa das cidades mais bonitas do país, Verdade. que é Manaus. Manaus é incrível. Não só a natureza de Manaus. A cidade de Manaus é uma cidade plural, uma cidade pulsante. E a gente perde a oportunidade de ganhar mais dinheiro de maneira sustentável com o turismo em toda a região. Eric Ortep, a COP30 vai influenciar em termos de conscientização das cidades da Amazônia, na sua opinião? Acredito que sim. O fato da COP30 ser realizado em uma cidade da Amazônia traz à tona esse debate, né? Saneamento básico, crescimento desordenado da cidade, políticas públicas, situação do clima. Então, acredito que sim, já está gerando, a gente acompanha isso de perto, tanto que a escolha da cidade vem sendo criticada, seja pela questão dos preços elevados, seja pela questão dos moradores que reclamam que estão sendo realizadas ações de saneamento básico somente no centro e na região mais afastada do centro está ficando de lado. Quando a gente conversa
sobre essa questão do Tarumã Sul e a questão dos igarapés, a gente percebe que o impacto ele é imenso. Não só para a gente, para nós que moramos aqui na cidade de Manaus, mas também para os nossos irmãos ribeirinhos, né, que são constantemente afetados por essa questão, né? Você quando viaja pelo Rio Negro, pelo Rio Amazonas, você se encontra com trechos durante o rio que são de lixo, né? Saco plásticos, coisas descartáveis, né, que deveriam ter um descarte legal. Então é um impacto muito grande que a gente percebe e de fato, política pública é necessária, não só visando solucionar um problema que não vai ser solucionado de um ano para o outro, de um mês para o outro, mas uma política pública que possa ter efeito a longo prazo, independentemente de governo, de prefeitura, de gestão estadual ou municipal. O Diogo, ele está presente nisso, né? Eu já cheguei em produções de reportagens jornalísticas, muito em 2023 também, durante a seca severa que a gente teve no nosso estado, a conversar, né, com moradores e proprietários de flutuantes da região do Tarumã Sul, que é uma região muito linda. É o nosso turismo, né? Quando a gente olha e compara qual é o turismo do Rio de Janeiro, qual é o turismo de São Paulo, qual é o turismo de Alagoas, qual que é o turismo do Amazonas? É os nossos rios, é as nossas comunidades ribeirinhas. Então, eu queria entender melhor um pouquinho do Diogo, como é que ele vê esse futuro? Em um dos melhores cenários, você acredita que é possível trazer essa conscientização popular sem tirar a renda de muitas pessoas e a moradia também? Como estaremos daqui a 5 Como anos? estaremos, né? Como estaremos pós-COP30? Olha, eu sou um eterno otimista. Eu acredito muito que o ser humano, por mais que cause problemas, ele mesmo vai solucionar os próprios problemas. Então, eu acredito que o ser humano, provido dessa consciência, provido desse sopro divino de criação, ele é capaz, sim, de resolver os próprios problemas. Só que eu acho que a gente passa por um processo um pouco mais amplo. Para mim, pessoalmente, passa por um processo de autoafirmação e de autovalorização. A partir do momento que as pessoas têm o bem público como nosso e não como de ninguém, ela passa a ter um sentimento de cuidado. Então, na questão do turismo, eu acredito que a pessoa joga um lixo na rua, um resíduo na rua, porque ela acha que a rua é de ninguém. A partir do momento que ela vê que aquela rua é dela, como cidadão, e ela tem responsabilidades com aquilo, ela não vai querer sujar e vai reclamar se alguém o fizer. Então, a gente tem o amazonense, ele precisa resgatar esse orgulho de ser amazonense, esse orgulho de ter nascido nessa terra abençoada, cheia de problemas, é verdade, mas uma terra abençoada e única. A paisagem do Rio Negro, a paisagem de Manaus, ela é única. Santarém é belíssimo, o Rio Tapajós, mas é diferente. A Amazônia, ela é uma coisa muito mais ampla do que apenas um nome. Existem milhares de Amazônias aqui dentro. A Amazônia da capital, a Amazônia do interior, a Amazônia da comunidade, a Amazônia da comunidade São indígena. muitas Amazônias. E é essa pluralidade É. que faz isso aqui um mix de pessoa, natureza e cultura único no mundo. E então eu sou muito otimista, mas eu acredito que a gente tem que fazer a parte individual, cobrar a parte pública e cobrar também das empresas que participem, tragam esse assunto para dentro das suas discussões. Porque a empresa, ela tem que dar lucro, mas ela tem que, acima de tudo, tornar o ambiente onde ela está melhor do que ela pegou. Então, você tem um papel social da empresa, no caso uma empresa de ecoturismo, é sim discutir essa questão da água e o flutuante. A partir do Abaré, a gente trouxe essa pauta para muitos meios de comunicação. É A verdade. COP30, as pessoas ainda não se deram conta da grandeza desse evento. Exatamente. A COP30, ela já está fazendo um papel importante, que é trazer o tema ambiental para dentro Chamar a atenção. para dentro da sala de todas as pessoas. Isso. Belém merece sim ser escolhida como sede. Sede. Manaus tem mais experiência, Manaus tem mais estrutura, só que a gente tem que promover o equilíbrio entre as cidades e as regiões. Entendi. Belém precisava desses investimentos, precisava dessa visibilidade e precisava também ter uma visibilidade dos problemas que o belenense
passam todos os dias. Não só de Belém, né? Eu compartilho com vocês um pensamento acompanhando as notícias e as reportagens sobre a COP30. Belém está sendo criticada pela questão do saneamento básico, pelo preço dos hotéis, mas, querendo ou não, é um reflexo, infelizmente, da região norte do nosso país. Que sim, o saneamento básico, o tratamento de esgoto, muitas das vezes, nem existe. A gente acompanha isso. Belém e Manaus têm índices de tratamento de esgoto muito próximos. Manaus, se tiver 3, 4 pontos percentuais a mais que Belém, então a gente não pode dizer que a gente está melhor que Belém. Nós somos Não é exemplo nenhum. Eu sempre brinco assim, que Manaus e Belém são duas irmãs. Uma é voltada para o próprio umbigo e a outra acha que só o que presta é o que de fora. Então a gente precisa equilibrar esse paixão que o paraense tem por si próprio. O paraense acha que só o que é do Pará que presta. E o Amazonas só o que é de fora que presta. E não é nenhum nem outro. Então, É aquela briga do açaí com o Tucumã, né? exatamente. De fora passando Mas- por cima de Belém. No final, ambos são do norte. Ambos são do norte, ambos compartilham os mesmos problemas e não percebem que essa divisão regional Lá em Belém. ela acaba facilitando a falta de políticas que aqui tem. E a gente está falando de Belém e Manaus. E Macapá, Boa Vista, Rio Branco, ainda brincam que o Acre não existe. Porto Então, Velho. Porto Velho. Porto Então, Velho. assim, a COP30 é uma visibilidade para os problemas amazônicos. E a gente tem que, por si só, encontrar essa saída. Diogo, eu queria voltar lá para o flutuante do Tarumã, porque os flutuantes também empregam as pessoas que vivem ali na bacia, de comunidades, são os ribeirinhos, etc. Nos serviços essenciais para o funcionamento do flutuante. Como é que eles estão diante dessa retirada dos flutuantes? Porque vão ficar desempregados ali. Jackson, a maioria está apavorada, Uhum. porque assim, todo mundo que foi morar no flutuante, a maioria foi morar no flutuante, por uma questão social, de habitação, mas também de empregabilidade. Sim. Eles geram renda. Uhum. Só o Abaré, nesse momento, a gente está gerando 42. Tem 42 funcionários de carteira assinada. Uhum. E você tem o rapaz que entrega o gás, você tem o pessoal da entrega da bebida, você tem a entrega do peixe, da carne. Então é uma cadeia É o produtiva. restaurante, É um é o restaurante, hotel. é o hotel. Então é uma cadeia produtiva. E as pessoas que moram lá, elas estão completamente assustadas que de um dia para o outro, elas podem, assim como na seca, perder a renda e a moradia numa tacada só. E isso é muito apavorante para a gente que passou 2 anos. Nós passamos 2 anos de privações e sofrimento naquela região. Então, poxa, é triste falar isso, mas a gente passou por 2 anos de muita dificuldade. Quando a gente está começando a querer se reerguer, o Estado, através das suas esferas, não estou discutindo a legitimidade ou a questão, não me cabe isso, mas nesse momento o Estado vem nos trazendo uma dificuldade, uma inquietação, um sofrimento psicológico, porque você não sabe se de um dia para o outro você pode se tornar um criminoso. Você trabalha regularmente e de um dia para o outro podem caçar sua licença, dizer que você está fazendo isso ou aquilo e você nem foi parte do processo. Então, as pessoas estão muito preocupadas com isso e também esperançosas que vai haver soluções. Deram um prazo. O prazo está se expirando. Vocês receberam algum comunicado? Não? Nunca fomos comunicados. Nada? A única coisa que foi feito já na fase final da sentença, algum tempo atrás, eu não sei, eles marcaram todos os flutuantes e ainda faço uma denúncia grave, Jackson. Apesar de haver o embargo do Tarumã, novas estruturas estão sendo erguidas e chegando todas as semanas, todos os dias praticamente. Então, se hoje forem fazer um levantamento de quantos flutuantes tem, o número já é maior. Porque nem cessar a chegada e a construção de novas... Não tem um controle. Não tem controle nenhum. Entendi. Não tem controle nenhum. E aí, assim, a gente não pode apontar e nem culpar um ou outro. A gente tem que entender que aquilo é um sistema. E aí, a gente precisa desse processo para buscar investidores, buscar a melhoria do nosso produto, aumentar o nosso quadro de funcionários. A gente quer, desde que a gente consiga cumprir a legislação. Eu vou falar por mim, quando eu comecei a fazer meu negócio, fui buscar um alvará, as pessoas falam para mim, para que você quer um alvará de um flutuante? Não precisa, porque eu vou fazer sucesso e eu não quero ficar nesse limbo jurídico. A qualquer momento perdeu o negócio. Eu ficava muito preocupado com isso. Então eu acho que uma das principais consequências desse processo da retirada dos flutuantes,
que deveria ter sido feito um estudo há anos atrás para promover de maneira científica e técnica o que é para ser feito na bacia, essa pressão que a gente sofre, ela tem consequências do ponto de vista psicológico extremamente graves e essa angústia de não saber o dia de amanhã. Olha aí. Lei Fábio, isso é prejudicial para a cidade, para a economia, para a população, porque não deixa de ser um lazer para a família, né? Para a cidade de Manaus, proporcionar ao visitante uma opção. Quer dizer, tudo está incluso nesse processo todo, porque os flutuantes já fazem parte do trade turístico peculiar aqui de Manaus. Exatamente. Jackson, se a pessoa ainda não teve condição ou não teve a oportunidade de, no fim da tarde, dar Rapaz, um eu fui lá, mergulho, o Diogo dar um já me mergulho no convidou lá, Igarapé, hein? num rio. Estão todos convidados. Agora, não Estão agora. convidados. Cara, você não Nós tem vamos ideia. Reseta o Com game. certeza. E eu acho, Jackson, que falta ali aquele poder de pertencimento, sabe? Perfeito. Isso aqui é meu. Perfeito. Bem colocado. Vou dar um exemplo. Se orgulhar. Vou dar um exemplo claro. É. Você que é dona de casa e está nos assistindo, você limpa a sua casa, você vai permitir que o seu marido, seu filho, o cachorro entre sujando tudo? Você não vai, você vai brigar. Inclusive tem muito meme disso, né? É. É a mesma coisa. Nós não podemos permitir. O Tarumã é meu, o Tarumã é seu, é do Tem Diogo. que fazer uma campanha. nosso, O Tarumã é nosso. Tarumã. Tarumã é Nós nosso. temos que cuidar, nós temos que preservar. Como? Colocando o nosso lixo de forma adequada no local certo, não jogando lixo nos igarapés. É isso aí. Para fazer com que a gente diminua o impacto lá no Tarumã. Se você não tem a oportunidade, não gosta, mas outras pessoas gostam Verdade. de ir ao verdade. Tarumã no fim de gostoso semana. Lá tem restaurante, tem uma Ambiente musiquinha. super familiar. Exatamente. Você pode ali, eu falo muito assim, por exemplo, muitas crianças, a primeira vez que deram um mergulho no rio e andaram de um barco, foram indo para Baré. Então, você faz É um parte. marco na vida da Você criança. faz parte de um momento afetivo, de uma memória afetiva daquela criança, e essa criança que mergulhou naquele rio, e aquele rio passa a fazer parte da história dela. Então, esse pertencimento é a esperança que a gente tem que essa geração, com a nossa participação, proteja e tenha uma outra visão. Então, eu acho que esse é um papel também nosso, de trazer a pessoa para esse pertencimento. É nosso, Qual é cara. o perfil de quem frequenta o flutuante, hein? É a família toda? Olha, o Abaré é um produto turístico muito versátil. Ali a gente recebe muitos turistas de várias partes do mundo, muitas famílias, e nos finais de tarde, do sábado e domingo, a gente se transforma numa espécie de beach club. Então, Sim. tem um DJ tocando, uma musiquinha ali, curtindo aquele pôr do sol. Assim como se faz em Ibiza, se faz em Tulum. Olha aí, um sunset. Sunset Abaré. Há um pôr do sol exatamente. desse. Então, E é algo muito exclusivo, né? E diferente da nossa região, que não tem na nossa região. na verdade, a gente não tem. A gente talvez seja talvez a única casa de música eletrônica do Brasil, ou quiçá do mundo. Olha aí. Não bem que em Boa Vista hoje já tem uma casa Tem uma que faz, canoa lá que onde faz- o DJ fica. Exatamente. Então, a gente foi pioneiro nessa vamos dizer assim, colocar o turismo amazônico num outro formato que não era o tradicional dos passeios do safari amazônico, mostrar que o Amazonas é muito mais do que comunidade indígena, comunidade ribeirinha, é sim uma cidade, Manaus é sim uma cidade vibrante, uma cidade de gente bonita, de gente que quer e sabe se divertir, e a gente também quer botar nesse predicado que também seja uma cidade que seja exemplo da gestão, uso sustentável da natureza em prol da sociedade como um todo, né? Você é um empresário muito destemido. Em algum momento, tu já pensaste em mudar de negócio? Diante de todo esse... Jackson, olha, vou falar para você. É. Todo dia. Todo dia, tô brincando, mas assim. Mas não, por que não? No período de dificuldade da seca, Você investiu ali, viu? eu investi a minha vida. Investi parte da minha vida, já tô ficando velho, parte da minha juventude, parte da minha vida, e a minha e da minha família. Exatamente. Meus filhos foram morar lá, a minha filha tinha 3 anos e meu filho tinha 2 anos. Então, tipo, eles viveram uma vida conectada com a natureza de uma maneira que nunca nos meus melhores sonhos eu sonharia. Então, o Tarumã, ele faz parte da minha história, ele me sustenta há mais de 10 anos, mas
para mim, ele é muito mais do que isso, porque ele constrói momentos felizes, de qualidade, em famílias todos os dias. A gente abre lá todos os dias e a gente todos os dias recebe pessoas que, como a gente já está há alguns anos, né? Tem adolescentes que iam com os pais e agora vão sozinhos, com namorados. E aí, esses dias pegaram assim, a gente às vezes tem uns marcos da passagem do tempo, né? Um rapaz que eu via lá, ele já tá casado com um filho. Olha, eu vim aqui desde que eu era moleque, meu Deus do céu, ver que o tempo passou e a gente tá ficando velho, mas ao mesmo tempo transmitindo essa mensagem de que nós somos bons o suficientes enquanto cidade, enquanto pessoas, enquanto empreendimento, para fazer as pessoas felizes. Eu acho que a grande questão é quando o nosso produto é vender momentos felizes e também temos esse papel de trazer à tona, sempre que a gente pode, essa questão do meio ambiente, da gestão da água e da necessidade que cada um tem e o papel que cada um tem nesse processo de natureza, bem-estar e de todos os problemas e todas as situações que dizem que a gente vai passar por conta dessa questão de aquecimento global, do desmatamento excessivo. É um refúgio. É um refúgio. É um refúgio e é um Eu modelo considero de sustentabilidade. Uhum. Muito bem. Eric Ortaipe. Eric, você já foi lá, né, Eric? No Abaré ainda não. Lá no mas... Tarumã você conhece o Tarumã? Sim, conheço. Sul, Já tá. fui também em outros flutuantes de entretenimento. E a gente chegou em um momento da nossa conversa onde foi pontuado essa questão da geração, né? A geração, acredito eu, hoje em dia, ela precisa sim ser trabalhada, ser conscientizada, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, a valorizar, né, esse objeto que a gente tem dentro da nossa cultura, dentro do nosso turismo, mas também estar consciente da manutenção desse mesmo objeto. Acho isso muito necessário, é muito importante. Você ser manauara é sinônimo de orgulho. Exatamente. Eu, particularmente, sou de uma geração aqui dos nossos colegas, que é uma geração muito influenciada pelas tendências de outros estados do Brasil mesmo. E eu fiz um processo comigo, vou compartilhar com vocês rapidamente, que é conhecer a minha cultura e valorizar ela, buscar valorizar. A partir daí, eu fui conhecer os nossos flutuantes, a lazer, né, a realidade, as nossas aldeias indígenas e até mesmo o nosso tradicional festival folclórico de Parintins. As nossas raízes. As nossas raízes, eu acho que isso tem que ser trabalhado nessa geração. Uma virada que tá de chave, agora. né? Uma virada de chave porque acabou que eu entendi que eu sou manauara e eu amo ser manauara. Eu não quero ser carioca. Eu não quero ser paulista. Eu valorizo a cultura, respeito, mas eu sou quero... de etnia cambeba. Exatamente. E eu quero, obviamente, proteger os nossos flutuantes, que são atrativos, tradicionais. Nós estamos entrando no período da estiagem, no verão amazônico, onde a gente vai ficar aí 6 meses com muito calor intenso. A gente já está sentindo isso. Então, acredito que essa geração precisa sim valorizar, porque é bom você ir lá, tomar um banho, voltar revigorado, quem nunca, né? Mas também valorizar e preservar, principalmente. Rapaz, olha, E tem- modéstia à parte, o peixe lá no... Vamos fazer um Obrigado, merchan muito aqui, obrigado. Eu também Peixe tive lá. a oportunidade. Tá aí, né? Arroz Thai. Arroz Thai, né? Gostai. A gente, na Como é verdade, que é aquilo ali? Fala pra gente. A gente, na verdade, a gente nunca quis ser uma peixaria tradicional, nem um flutuante tradicional. Certo. A gente quis sempre criar uma identidade. Então a gente sempre fala Humildade sempre, né, Diogo? não, sim, Humildade, não. e a gente quer ter Vamos lá. a gente sempre fala que a gente é o regional contemporâneo. Então a gente tem o nosso elemento regional da cultura, mas a gente quer dar um passo seguinte. O arroz Thai, na verdade, ele é Thai como uma brincadeira que é da Tailândia, mas na verdade ele é feito com 9 ingredientes regionais. Olha Então aí. a gente brinca com Faz sucesso faz lá, né? sucesso, faz sucesso. A gente tem vários pratos que tem um sucesso. Por exemplo, a gente tem um prato que é filé de pirarucu assado com castanha, farofa de castanha. É delicioso. Você tem Vamos ter que ir lá. tem um amplo... Precisamos fazer ir lá. uma conferência lá. Vamos fazer um programa lá. Olha, Já tem. Fim de tarde. vai ser uma honra.
talvez para quem, desculpa atrapalhar você, Diogo, talvez para quem esteja acompanhando a gente de outras regiões do Brasil, né, de outros estados, talvez não esteja entendendo ou não esteja tão familiarizado com o que a gente está falando e por que a gente fala com tanto afeto, né? Porque é realmente algo típico da nossa região, que é muito bom e precisa sim ser pontuado, ser verdade. colocado a ponto, como o Diogo É está fazendo verdade. agora, desses pratos típicos e desse empreendimento que é algo, como ele bem pontuou e me chamou a atenção, que é um empreendimento contemporâneo, certo? Onde a gente traz o tradicional, a valorização, mas com um pezinho no futuro, nessa geração que está se renovando a cada ano, cada 5 anos, né? Então é algo muito importante da nossa Exatamente, região a mesmo. gente tem que ter muito orgulho das nossas raízes. A gente é um caldeirão cultural. Eu não nasci no Amazonas, mas eu me sinto completamente O amazônico. mundo está Então, voltado para cá. Voltado para Os cá, olhos. e a gente tem que ter esse olhar, porque hoje em dia está se falando muito a gente está vivendo um momento de discussão da intervenção de outros estados nas nossas coisas ou não. E a gente, o caminho disso é a autovalorização, é saber que a gente, e outra coisa, a gente não tem que importar soluções. Os maiores cientistas da Amazônia estão na Amazônia. Exatamente. Você tem a UFAM, você tem a UEA, você tem os O institutos, INPA. o O INPA, INPA. os institutos federais. Então você tem pesquisadores do mais alto quilate, você tem Verdade. publicações. Então a gente não precisa importar nada de São Paulo, Rio de Janeiro, ou Miami, ou seja lá de onde for. A solução, a gente tem que compartilhar a solução com nossos irmãos amazônidas. Então, se tem uma solução ambientalmente viável, barata, que atenda às nossas necessidades na UFPA, a gente tem que importar, assim como a gente tem que exportar a nossa solução para o pessoal do Acre, de Boa Vista. Compartilhar. Compartilhar. Então, Muito bem. eu sinto muito falta dessa interligação amazônica. Entendi. Da gente, por exemplo, a gente poderia ter um roteiro integrado Uhum. que viesse, vamos lá, o voo chega do Panamá, ele trazendo turistas estrangeiros para cá. Ele passa 4 dias aqui, 4 dias em Santarém, 4 dias em Belém e volta para o país dele. Entendi. Eu acho que o Amazonas, como você bem falou, a gente precisa reter esse turista em Manaus. O máximo que puder. O máximo que puder. Na Porque o que acontece? culinária, Quando a gente faz. Gera economia Gera no economia. início. Então, você pega muitos grupos, por exemplo, a gente pega muito grupo. O maior produto turístico do Amazonas, para quem não sabe, é a pesca esportiva. É verdade. A pesca esportiva gera uma quantidade de receita Verdade. imensa, e não só no Amazonas. Só que o perfil desse turista, ele chega no aeroporto, vai para dentro do barco, vai pescar, vai para o aeroporto, vai embora. E vai embora. E aí a gente tem que criar mecanismo de reter esse cara pelo menos 2, 3 noites aqui Uma no pausa Amazonas. ali, outra Uma ali. pausa aqui Com estrutura. com estrutura. E assim, Muito a gente bem. sabe que a partir do momento que o cara vem para cá, o turista vem para cá, vai o centro da cidade que está belíssimo, tem muitos problemas, mas tem muita coisa interessante acontecendo ali. Você pega bairros que têm produtos mais sofisticados, como Vieira Alves, Ou então Adrianópolis. inicia com um corredor turístico com as paradas segmentadas específicas. Tem muita coisa para fazer. Tem. Tem muita coisa. Diogo, olha, nosso tempo, né? Infelizmente, foi bom, foi muito bom. esse Foi bate-papo. rápido. A gente precisa conversar mais com empresários, com empreendedores, com jornalistas como Érico Otaipe, né? Cientista político como Ney Fábio, né? E você que acompanha também, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, Diogo de Vasconcelos. Nós vamos fazer uma visita lá no Abaré. As redes sociais do Abaré, mande aí. O Abaré, ele funciona todos os dias, ele fica na bacia do Rio Tarumã, e nossa rede social é abaresup, @abaresup e @abareclub, que passa mais essas informações dessa vida eletrônica. Eu queria agradecer muito de estar aqui. Muito É obrigado. uma satisfação dividir esse espaço com vocês. Vocês são pessoas que engrandeceram muito essa discussão, e tenho certeza que a questão ambiental no Amazonas vai ter um destaque e um brilho que ela merece e que vai ter nos próximos anos. Muito obrigado. Obrigado ao Érico Otaipe, direto da redação da Jovem Pan News Manaus. Obrigado, Eric. Muito obrigado, foi um papo muito bom, muito esclarecedor, importante e rico para a nossa cultura e principalmente para o nosso sistema. Muito obrigado. Obrigado ao cientista político, colunista, Ney Fábio, cientista político que está conosco aqui, veio direto do plenário para cá conversar com a gente. As vestimentas não negam, né? Muito obrigado, Jacques. Eu que agradeço. É sempre um prazer para mim estar dividindo aqui,
né, o espaço aqui no Ponto a Ponto, sempre podendo contribuir um pouco com o olhar político, né, e aprender um pouco também. É. É uma honra. Muito bem. A gente fala do trade turístico que inclui hotel, pousada, restaurantes, flutuantes, no caso aqui do Amazonas, por exemplo. Conheça o Amazonas. Saindo do aeroporto, você já tem a atmosfera amazônica de Manaus, esse calor peculiar, que ali no Tarumã você pode se refrescar. Um bom peixe, um atendimento de primeira, contemporânea, cozinha, enfim, conhecendo o Amazonas, conheça o Brasil, e a nós aqui, que pertencemos a essa terra, devemos nos orgulhar cada vez mais, independente de discussão de COP30, independente da discussão das questões climáticas. Essa riqueza que Deus nos deu, ela é nossa, sim. Podemos compartilhar com outras pessoas de outros lugares, outros estados ou até outros países, mas tenha certeza que você também faz parte desse ambiente, que não é meio, eu considero por inteiro, tanto da nossa gente, quanto também da nossa flora, fauna, rios e toda essa atmosfera que é a cidade de Manaus, capital do Amazonas. Esse foi mais um Ponto a Ponto aqui da Network Group para você. Até a próxima!